Deixa eu ver aqui 28 e 19. Está aqui já aberto. 28 e 19 diz assim, ó. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A epígrafe aqui está, Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. O epígrafe não está errado aqui, não. Não, mas o que eu refiro é o seguinte, porque esse versículo aí, segundo o que está escrito lá no Atos dos Apóstolos, esse versículo aí estaria induzindo multidões ao erro. Por quê? Explica. Porque os apóstolos não usaram esse versículo no batismo. Batizando em nome do Pai e do Filho. É só do Pai. É só em nome do Pai o batismo? Não, eles usam o nome de Jesus, que não é um nome bíblico, né? Mas, de toda maneira, está errado. Mas os apóstolos não usaram essa passagem, né? Na realidade, esse versículo aí, vamos sugerir vários versículos que foram introduzidos na Bíblia dos padres. Isso vocês vão ver. Então você veja, eu assinalei 5 pontos, já apareceu mais um, viu? Estou falando que tem mais? De coisas aqui que estão estranhas? Se nós for analisar lá em Atos 19, como o apóstolo Paulo batizava, e como está escrito aí, então tem alguma coisa errada, ou o apóstolo Paulo... Ou um ou outro, né? Ou esse versículo aí foi adulterado. Viu, gente? É o que eu estou falando. Agora, na Escritura não tem esse tipo de problema, de jeito nenhum, nunca teve. Só que eles fizeram o livro para nos condicionar. Epígrafe, a maioria, ou está certa, ou é um erro que não vai mudar a história. Mas em muitas, a epígrafe nos conduz ao erro. Então as pessoas perguntam, irmão Rubio, o que eu vou fazer para ler a Escritura se só tem na Bíblia? Quando lê a Escritura, mesmo que leia a epígrafe, mas não dá atenção a isso. Passa batido nisso. Tá certo? Mesma coisa, capítulo e versículo, não para mais nesse lugar, não. Para um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Agora, outro que eu detectei. Eu estou falando aqui dos que eu detectei dos 5, tá certo? Outro que eu detectei é a questão da concordância. Olha só, concordância. Não tem concordância na Bíblia? A pergunta é, tem concordância igual na Bíblia? Tem na Escritura? A Escritura tem concordância? Se ela não tem capítulo nem versículo, ela não tem como ter concordância, é impossível. Agora, 99, digamos, 80% das concordâncias concordam, mas as que não concordam nos induz a erros terríveis. Entende? Existem concordâncias que não concordam, mas você vai para aqui e você não tem mais dúvida, olha, isso que está aqui é aquilo que está lá, ó. Porque quando a gente pega isso aqui, nós estamos acostumados a achar que isso aqui é tudo. Então, se o que está aqui dentro, aqui, a gente não quer saber se foi Deus que escreveu, se foi o homem. A gente não para pensar isso, a gente sabe que está aqui. Então, quando está concordando aqui, tá bom, é verdade. Mas, por exemplo, Ezequiel 28, Isaías 14, concordam um com o outro. Depois, mais para frente, nós vamos ver se aqui se concorda ou não. Mas essas concordâncias que eles colocam para nos induzir ao erro, são coisas terríveis, porque bota a nossa modo de crer de cabeça para baixo. O outro é o recurso do idioma, o quarto que eu detectei. Recurso de tradução ou transliteração. Recurso de idioma, né? Porque o idioma nosso é brasileiro, português, e aí você vai para o espanhol, ou vai para qualquer outro, mas eles usam esses recursos de idioma para nos induzir ao erro. Eu vou falar por quê. Quando o ajudante pega Judas e conduz Judas para trair Jesus, eles chamam de diácono ou de ajudante. Ajudante. Porque ele está fazendo uma tarefa que não é bem vista aos olhos de ninguém. Então ele é um ajudante. Mas se o mesmo ajudante agora faz algo que é favorável ao que o sistema religioso quer nos ensinar, agora ele é diácono. Porque a palavra diácono no original grego é a mesma coisa que ajudante. Então eles usam esse sistema de traduz ou translitera. O que é traduzir? Traduzir é o seguinte, vamos lá. Pega lá o dor, né? O inglês traduz para porta, é brasileiro. O que é transliterar? É você pegar abajur, abajaur, né? Ou sutiã, e você vai ao sutiã. Isso é transliterar, não é verdade? Então, quando você translitera, você pega uma palavra estrangeira e coloca ela aportuguesada. Boite é a nossa boate, a nossa não deles aí. A boate é boite, não é verdade? O nenê é menu. Por quê? Porque transliteraram. Eles usam esse recurso. Ou eles transliteram, ou eles traduzem, mas de acordo com qual critério? Com o critério de manter a informação contaminosa na nossa mente de que o sistema religioso existe. Esse sistema ministerial religioso.
Então, o presbítero, nós não temos outra palavra no Brasil para descrever presbítero, a não ser a palavra transliterada do grego, que significa o quê? Presbítero. Alguém sabe? Ancião. Só que nesses locais tem ancião de 18 anos, de 20, ancião de 25, é ancião tudo novinho. Presbítero é ancião. Quando o camarada faz algo que é favorável, é na Bíblia, está escrito presbítero. Quando ele faz algo contrário, para não mexer com o presbítero da igreja, vamos dizer assim, ele é ancião. É uma tática que usa. A mulher, por exemplo, a mulher é mal vista demais pelo sistema religioso. Só se lembra da mulher adúltera como prostituta. A mulher pecadora. Adúltera não, pecadora, não é verdade? A pecadora, falam-se que ela é prostituta, mas não está escrito em lugar nenhum que ela é prostituta. Não é verdade ou estou errado? Aquela pecadora que unge os pés de Jesus, eles falam que é prostituta. Só lembra de Raabe como prostituta. A mulher da igreja é isso e aquilo, aquilo outro, só fala mal da mulher, rapaz. Eu não vejo coisa mais terrível que a religião faz com a mulher. E aí quando bota o ministério, se você observar bem, lá tem a figura do ancião como presbítero, do ajudante como diácono. Eu não sei qual passagem está, vocês devem ver no Novo Testamento. O bispo é o supervisor. E a mulher não transliteraram, traduziram para a mulher, para não parecer que ela faz parte do ministério que eles inventaram. Entende? É um recurso que eles usam de traduz ou translitera para atender critérios e interesses do sistema religioso que está aí. Depois que isso é tudo despertamento, viu? Para que eu pesquise mais sobre isso e veja, irmão, que está certo, então não está errado. Está entendendo? A questão de transliterar ou traduzir é um meio que está na Bíblia e que isso, eles usam isso para nos induzir ao erro. Agora o quarto e pior. Aliás, o quarto já foi. Qual o quinto e pior problema que a Bíblia criou para nós, que na Escritura não criaria? Separação do Novo Testamento. É o pior. Isso é o pior de tudo, é isso que nos joga no buraco feio. É isso que eu sou mais herege em falar isso, mas nós vamos aqui hoje. Se eu cometer heresia aqui, alguém levanta e me corrige, por favor, meu Fernando. Viu, irmão Alex Jones? Se alguém... Não vai essa Alex Jones? A testa dele é igual ao Alex Jones. Olha... Se eu tiver errado, me corrija, por favor. Entende? A primeira, nós fizemos de um exercício, tem que fazer esse exercício para limpar bem, senão não limpa. Quer ver? Vamos aqui para o quinto problema aqui, ó. Nós vamos o seguinte, ó, a nossa mente fica ligada numa coisa e outra que eles confundem a gente na papel. Por exemplo, a gente chega na denominação e a pessoa fala, qual igreja você é? Mas não está falando da igreja que Jesus lavou, está falando da denominação, porque está confundido, não é verdade? Assim também é uma confusão que a gente faz com o Novo Testamento e Velho, com Bíblia, com livro. Está entendendo? Nós vamos ter que descontaminar, então vamos ter que fazer um exercício para a gente limpar da mente o livro, Bíblia, agora, nesse momento. Para ver Velho Testamento e Novo como período, como dispensação de tempo. Está difícil compreender ou não? Vou botar aqui no papel para ficar mais fácil, ó. Esse aqui fica em aberto por enquanto, tá certo? Eu vou pular aqui para a gente poder descontaminar para ir para o 5. Existia um período de tempo chamado Velho Testamento. Um período de tempo na história, a dispensação da lei. Eu vou chamar de dispensação da lei, vai ficar melhor. Ó, dispe da lei. É um período de tempo que existiu no planeta. Sem lembrar do livro. Nós não estamos falando do livro não, entende? Nós não estamos tocando em assunto de livro não. Nem da Bíblia, nem da Escritura. Nós estamos falando de tempo. Semana passada, mês passado, ano passado, entende? Período de tempo. Existiu um período de tempo no Velho Testamento que foi a dispensação da lei. Ele durou até o período da graça. Do Novo Testamento, ó. Novo Testamento, a graça. Não estamos falando de livro não, entende? Nós temos um período de tempo cumprido, uma dispensação que é um período de tempo, que ela caminhou e durou até a dispensação da graça. Agora vamos lá, sem falar no livro, esqueçamos o livro para a gente não confundir, tá certo? Não vamos falar do livro não, se falar do livro a gente confunde, a mente entra em parafuso. Vamos falar do tempo e espaço. Um dia, Moisés recebeu a lei de Moisés, ele caminhou com aquela lei até que veio um conserto melhor, o conserto de Jesus. Jesus nasceu, ele virou rapaz, depois ele cresceu e depois ele morreu. Aí eu vou perguntar o seguinte, não é livro, é tempo. A dispensação da graça começou quando Jesus nasceu? Sim ou não? Não.
Quando ele começou o ministério dele, foi batizado? Sim ou não? Quando ele morreu? Sim? Alguém discorda ou não? Quem discorda, fala. A informação é que já a dispensação da graça, ela começou quando Jesus morreu. Alguém discorda disso? Não? Não discorda? Não é quando ele ressuscitou? Discorda de que quando ele nasceu, não? Não. Não. Na verdade, pelo que está na Escritura, ele diz assim, ó. Tendo Jesus inclinado a cabeça, ele levou ele falou, Pai, em tua mão entrega o meu espírito. Inclinou a cabeça e morreu. E nesse momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e a pedra do templo se fendeu de forma espiritual. Na verdade, não teve um pano rasgando e nem uma pedra se fendendo. Não é verdade? Mas está escrito assim. Então, nesse momento, eu creio que quando, aí sim, o livro relata esse momento, foi o momento que começou a graça. Não foi do nascimento de Jesus. Juntou todo mundo num só, né? Juntou os dois povos, dividindo o muro da separação e fez dos dois um novo homem, né? De dois homens, gentil e judeu, um novo homem. Descontaminado da Bíblia, todos acreditam então que a lei durou até a morte de Jesus? Sim. A lei, o tempo da lei foi até a morte de Jesus? Sim? Sim. Então a pergunta é, por que o Novo Testamento na Bíblia está dividido lá no começo de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João? Por quê? Quem explica isso? Confundir total. Se não for para nos induzir ao erro, para nos confundir, para que os padres ou quem compilou a Bíblia fez isso? Alguém não entendeu ou não? Todo mundo entendeu? Aí estamos falando agora do livro, né? Nós estamos falando do livro. O livro relata, por exemplo, ó, de Gênesis até Malaquias, relata um período de tempo. Olha aqui, de Gênesis aqui, ó, tá certo? É o primeiro livro. Até Malaquias, ele relata um período de tempo antes de Jesus. Agora Mateus, no começo, ele relata um período de tempo do nascimento de Jesus. Marcos também, Lucas e João. Só que está escrito do Novo Testamento. Mas esse período de tempo que o livro relata é do Novo Testamento? Ou é velho? Jesus, tudo que ele falou para os judeus. Na época do Velho Testamento, para a lei de Moisés, está certo? Ele mesmo está vivendo na lei. Ele mesmo viveu na lei. Então, irmãos, olha, quando você abre a Bíblia em Mateus, eu vou ler o 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, era tempo de quê? Da lei ou da graça? É Novo ou Velho Testamento? Por que está no Novo? Se não for para nos induzir ao erro. Qual o cidadão comum da sociedade, ensinado por esses homens que querem nos induzir ao erro, vai perceber que isso aqui é Velho Testamento? Quem vai perceber? Alguém consegue perceber sozinho? Não. Você sabe por quê? Eu vou falar por quê, meu amado. É triste, mas é verdade. Quando a pessoa fala, alguém fez curso de teologia aqui? Terminou o curso, fez curso de teologia? Não tem ninguém. Ninguém fez não teologia? Quando faz curso de teologia, eles aprendem a manipular as pessoas. Porque eles não ensinam o que eles sabem. Eles não condicionam a ovelha para ensinar outras de verdade. Eles condicionam as ovelhas para trazer pessoas para o aprisco deles, para encher o aprisco deles, que é a denominação, e para a pessoa nunca souber nada para não peitar eles. Quando você faz um questionamento ao pastor da tua denominação, ele te leva para um gabinete onde está só você e ele tenta te iludir. Ele desconversa, ele faz rodeio, ele usa texto em contexto. Mas quando você chama para um trabalho desse, eles não vêm. Raramente vêm, né? No estudo lá do Rio vieram, em Belfor Roxo vieram, lá em Irajá vieram, entende? Mas é raro. A maioria não vem porque não quer ser confrontada com a verdade, porque vive nas trevas. Eles não vêm, porque na hora, por exemplo, ele pega o membro que ele instruiu para aprender só o que eles querem, eles esculacham dentro de um gabinete. Mas no meio de pessoas que também conhecem, eles vão ficar mal, porque eles trabalham com a mentira, não é com a verdade. Entende? Eles não trabalham com a verdade, por isso que eles ficam com medo de confrontar as pessoas que conhecem e essas pessoas falarem, pastor, está errado. Agora o membro dele, ele leva para lá para dentro, se der para dar uma sabuada e convencer o cara, ele convence, se não der, ele fala, você não pode ficar mais aqui comigo, vai expulsar. Experimenta para ver se eu estou mentindo. Depois que a pessoa já tentou várias denominações e coisas assim, ela
vai criar uma raiva da verdade verdadeira mesmo.